Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim comentar um pouco com vocês sobre os últimos animes, mangás que eu ando lendo / vendo, né? Então sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, então hoje tem bastante coisa aqui para comentar com vocês, tá? Então quem gosta aí de mangás, de animes, vai gostar do vídeo de hoje. Eu já aviso de antemão que esse vídeo vai ficar bem longo, então eu vou deixar aí um cronômetro na descrição do vídeo, colocando então o tempo onde eu começo a falar especificamente sobre cada série aqui, né? Bom, começando a falar então por Neon Genesis Evangelion, né? Esse anime aí que muitos já devem ter ouvido falar, ele foi um sucesso mundial aí na época que lançou e é até hoje, né? E foi um anime que eu sempre ouvi falar. E foi num dia desses, né, onde eu tava pesquisando ali na Netflix qual anime assistir. Eu acabei esbarrando com ele e decidi assistir. Consegui terminar ele em uma semana, são 26 episódios, de um pouco mais de 20 minutos cada um. E é um anime, assim, que me prendeu do início ao fim, tá, gente? Eu até pensei em fazer um vídeo separado pra obra, né, mas eu achei melhor encaixar ele aqui dentro deste vídeo. E se você tá esperando, né, que nesse vídeo eu dê uma explicação sobre o anime, fale das nuances, né, dos personagens, dê uma explicação do final, esse não é o vídeo pra você, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui, pelo menos nesse vídeo de hoje. Talvez futuramente eu fale, né, sobre esses pontos mais complexos, né, adentrar realmente de fato aí na história de uma forma mais completa. Talvez eu faça um vídeo assim, mas eu acho que eu ainda não estou preparado para isso. Não sei se entendi Evangelion por completo, não sei se apreciei a obra por completo também. Talvez eu tenha que até reassistir o anime para conseguir fazer um vídeo com conteúdo melhor para vocês. Então, em vez de entregar um conteúdo aí meio meia boca, né, digamos assim, para vocês, eu prefiro esperar aí um tempo, tá? Mas um dia vai sair esse vídeo aqui sobre Evangelho no canal, mas por enquanto vocês ficam aí com a minha pequena opinião. Antes de falar um pouquinho sobre a história e minha opinião, eu quero citar um pouquinho de vocês aí em meio a essa franquia que é consideravelmente grande, né, de Evangelion. Bom, tudo começa ali pelo anime mesmo, né, que foi lançado no ano de 1995, lá no Japão, e chegou aqui no Brasil pela Netflix no ano de 2019, com nova dublagem, né, então tá até hoje lá disponível, então você pode assistir de boa lá na Netflix. Aqui você vai ter a história base, né, realmente da série. Depois existe também um mangá, que ele foi lançado também em 1995, mas ele é uma adaptação do anime. Ele é fiel ao anime em alguns aspectos, mas em outros também ele é bem diferente, ele envereda, né, para alguns outros lados na trama que o anime não vai. O roteiro é do Yoshizuki Sadamoto. Lá no Japão ele foi completo em 14 volumes no ano de 2014. Aqui no Brasil, o mangá de Evangelion teve uma publicação um pouco conturbada, muito por conta aí da editora Conrad na época, que não conseguiu publicar primeiramente o mangá até o final, né? Então, no ano de 2001, a Conrad traz Evangelion aqui para o Brasil e encerra ele em 2007 de forma incompleta. A Conrad publicava a série no formato meio tanco, ou seja, eles dividiam um volume original em dois. Então, cada edição tinha 96 páginas com papel offset, inicialmente publicado com preço de R$ 4,50, mas foi tendo reajustes aí até a última edição que a Conrad lançou, que foi a edição de número 20 do meio tanco, que seria aí completa em torno de 28 volumes, se a Conrad tivesse publicado a obra até o final. Pouco antes de cancelar a obra aqui no Brasil, a Conrad trouxe uma outra edição, da edição número 1, em um formato de luxo, digamos assim, uma espécie de edição deluxe, que essa sim era uma edição tankobon, né, ou seja, um volume original lá do Japão, não dividia as edições em dois volumes, vinha num formato mais luxuoso e tudo mais, custando por volta de R$ 22. Essa edição foi publicada no ano de 2005 e foi cancelada em apenas um volume. Eu até semana passada não sabia da existência dessa edição, foi olhando lá na Shopee alguns mangás que eu encontrei ela e fiquei bem surpreso, né, porque as pessoas não costumam comentar muito sobre essa edição de luxo, né, que Evangelho ganhou aqui no Brasil pela editora Conrad. Depois, então, a JBC compra os direitos da série, volta a publicar ela no ano de 2010, se eu não me engano, a partir da edição onde a Conrad parou. Então a JBC continuou publicando o mangá em meio tanco a partir da edição de número 21 e a encerrou na edição de número 28. Enquanto isso, a JBC também estava publicando a edição Tankobon a partir da edição de número 1, igual lá no Japão, completa em 14 volumes.
Inclusive, o último volume que saiu em 2014, como eu já havia dito antes, ele também foi lançado aqui no Brasil em 2014, meio que em simultâneo lá com o Japão. Recentemente no Japão, Evangelion ganhou uma edição de luxo, né, digamos assim, que é completa em 7 volumes em vez de 14, então é um mangá meio que em formato big, né, digamos assim, com capas novas também, desenhadas aí pelo mesmo artista, né, da série original. E eu acredito que se a JBC republicar Evangelho algum dia, ele vem aí nos moldes dessa edição. Bom, aí existe também uma espécie de spin-off de Neon Genesis Evangelion chamado The Iron Maiden 2. E esse é um spin-off que é focado na comédia, no drama, né, digamos assim. Se passa em uma realidade paralela, né, digamos assim, à história original. Eu não conheço muito sobre esse mangá aqui. Não tenho muito interesse em ler, inclusive eu achei os traços até um pouco feios, né, digamos assim. Mas, de qualquer forma, ele foi publicado no Japão em 2004, completo em 6 volumes, enquanto aqui no Brasil a Conrad lançou ele em 2005, completo em 12 volumes no formato meio tanco. Falando agora um pouquinho dos filmes que existem, né, de Evangelion, um deles está na Netflix, inclusive, que eu vou comentar agora, que é o Death e Rebirth, ou Death True 2, eu não sei se pronunciei certo. Ele foi lançado em 1998, lá no Japão. E esse é um filme que eu não pretendo assistir, pois a proposta dele, né, digamos assim, é basicamente contar a história dos 24 primeiros episódios compactuadas num filme com cenas extras, né? E é algo que eu não tenho interesse no momento, não sei se é tão essencial assim também de você assistir esse filme se você viu o anime original, né? Também não acho que ele deva substituir aí a sua experiência, né, de assistir o anime. E em 1997 é lançado então The End of Evangelion, que também tem na Netflix com dublagem. Esse eu assisti e esse sim eu acho que é um filme válido aí de você ver de Evangelion. Eu acho que dos filmes, né, de Evangelion que existem, esse é o mais importante, né, de você assistir para você entender melhor o final da história. E a proposta dele é ser um complemento, né, do final do anime, que se passava somente pela perspectiva, pela cabeça, né, digamos assim, do protagonista. Já aqui temos uma visão mais ampla do que ocorreu ali no mundo externo, né, digamos assim. Eu tô tentando explicar pra vocês aí de uma forma que eu não dê muitos spoilers. E também existe uma trilogia mais recente, né, dos filmes de Evangelion, que eu vou deixar o nome certinho aí na tela para vocês conferirem, para não ter o perigo de pronunciar de forma incorreta. Esses filmes não tem lá na Netflix, infelizmente. E esses filmes foram lançados aí entre o ano de 2007 e 2021. Para alguns, esses filmes novos, né, eles têm a proposta de recontar a história de Evangelion de uma outra forma, já que o final dele, né, se diferencia bastante aí do anime. Mas para outros, né, ele serve como uma espécie de continuação da história também. Vai depender aí da perspectiva que você tem, né? Eu ainda não assisti, então não posso afirmar qual delas é a mais correta. O primeiro filme dessa série de filmes novos, né, falei muito filme agora, enfim, que é o Evangelion 1.0, foi lançado em 2007 e ele tem a proposta, então, de trazer a história dos 6 primeiros episódios do anime, recontados agora em um filme mais atual e etc. A partir do Evangelion 2.0, ele já começa a se distanciar da história original do anime e tomar um rumo aí mais próprio. E nesse ano foi lançado o Evangelion 3.0 mais 1.0, que acho que encerra, né, aí essa série de filmes novos. Está fazendo um enorme sucesso lá no Japão, né? A crítica também, algumas pessoas vêm gostando. Eu ainda não assisti, então não tenho como opinar, mas parece estar interessante. Bom, e é basicamente isso. No fim, eu recomendo para vocês, né, de forma essencial, ver o anime de 26 episódios e assistir o The End of Evangelion, que é o longa-metragem que tem em torno aí de 1 hora e 50 minutos. Agora sim, vou tentar explicar o que eu acho, né, que eu entendi pelo menos, do anime Evangelion. Bom, o anime ele se passa em um universo distópico 20 anos depois de um certo acontecimento chamado de Primeiro Impacto. Esse acontecimento extinguiu cerca de 50% da população mundial, inclusive esse evento, né, guarda muitos segredos aí que a gente vai descobrindo conforme o anime vai passando. E após esse acontecimento surge uma espécie de seita chamada Seele. A Seele, ela tem aí a pretensão de fazer o terceiro impacto, né, digamos assim. Ela tem uma enorme influência e a partir dela, então, surge uma outra organização, né, chamada a NERV, que vai ser a mais importante, né, digamos assim, aí no anime. Ela é chefiada, né, pelo Gendo, que é o pai do Shinji, que é o protagonista do anime, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. E essa organização possui o objetivo aí de derrotar os anjos, né, que sempre estão aí atacando a Terra, e esses anjos possuem basicamente aí o objetivo de aniquilar a humanidade, explicando aí de forma bem superficial
para não dar spoilers. Bom, e existem também os Evas, né, que são utilizados aí para lutar contra esses anjos. Os Evas, eles são comandados aí pela Nerve, né, e existe uma história bem trágica, né, por trás do Eva 1, que é o que o Shinji vai pilotar, e toda essa história vai ser contada lá mais pro final do anime. Inclusive, existe até uma certa diferença entre esse Eva 1 e os outros Evas, né, que existem. Boa parte do anime se passa no ano de 2015, onde nele a gente vai acompanhar a história do garoto chamado Shinji e a sua vida conturbada aí. Ele é um garoto em torno de 15, 14 anos, e esse foi um dos personagens mais complexos aí dos animes, né, que eu já vi. E um certo dia ele é chamado pelo seu próprio pai, né, que chefia aí a Nerve, para pilotar um Eva. Ele foi chamado porque a cidade, né, estava sendo atacada aí por mais um anjo, algo que faz muitos que assistem se estressarem um pouco, né, com o personagem do Shinji, né. Ele não é um personagem muito aí gostado, né, pelas pessoas, digamos assim. É pelo fato dele não ter pilotado o Eva logo de cara, né? Primeiramente, ele nega fazer isso, né? Muita gente fala que ele fez isso pelo fato dele ser simplesmente um medroso e tudo mais. Mas foi a partir desse momento onde o Shinji, ele tem essa persistência em não pilotar o robô pelos seus motivos, que a gente vai saber melhor depois, que eu entendi que Evangelion não seria aí mais um anime só de luta, né, entre máquinas, se é assim que a gente pode chamar. E sim, seria um anime muito mais profundo do que isso, digamos assim. Não que Evangelho seja um anime ultra profundo, complexo, que vai trazer questões filosóficas até a estratosfera. Não, não é bem isso, mas é um anime que tem sim as suas camadas. Ele vai muito além das batalhas, ele foca muito no psicológico dos seus personagens. E por isso que Evangelion não tem aquele personagem que a gente olha e fala, nossa, esse é o herói do anime. Não, aqui todos os personagens, eles têm os seus defeitos, eles têm as suas angústias, eles possuem aí seus traumas, né, também, que são muitos. São personagens que você realmente vai questionar as escolhas que eles tomam, né, em alguns momentos, porque muitas delas não são aí tão corretas assim, né. E é por isso mesmo que a gente acaba não gostando 100% desses personagens. E talvez seja por isso que as pessoas não gostem tanto do Shinji, né? Ele é um personagem que possui muitos defeitos. Ele é um personagem humano, né, digamos assim. Eu acho que além dos defeitos do personagem, existe toda uma questão aí a mais profunda, né, por trás aí dele, né, e por que ele toma certas atitudes. Mas claro que Evangelion não se prende somente e unicamente aos personagens. Eu acho que Evangelion, ele possui aí um universo bem interessante também. Muitas coisas, né, a serem desvendadas, toda uma mitologia, se é assim que eu posso chamar, né, por trás daquele mundo, que é o primeiro impacto, o segundo impacto. Por eu não ser um crítico especializado, né, em filmes, animes ou coisas do tipo, a coisa que eu mais levo em conta ao assistir o anime são os sentimentos que ele me traz ao eu assistir. Parece ser muito sentimentalista da minha parte, né? Talvez até mesmo seja, mas é isso que eu levo muito em consideração. E Evangelion, por tratar muito de sentimentos dos personagens, foi meio que me trouxe uma montanha russa ali, né? Também de sentimentos ao eu assistir. Eu fiquei tenso em muitos momentos, eu fiquei emocionado, principalmente ali no final. Falando um pouquinho sobre o final, eu ainda não sei se entendi ele por completo, tá bom? Mas eu acho que eu consegui pegar um pouco da ideia que o diretor, o autor, né, ali, que eles querem meio que passar. Mas, de qualquer forma, assistir os episódios de número 25 e 26 foi realmente uma das experiências mais diferentes que eu tive aí relacionadas a animes. Eu até entendo as pessoas que possam ter se decepcionado aí com esse final. Porque, querendo ou não, o Evangelion, né, ele tem aquela coisa nos primeiros episódios de ter muitas batalhas, né? E muitos esperam por um final mais épico, cheio de batalhas ali no final, destruição, né, coisas do tipo. E na realidade, não é isso que eles mostram, né? É uma coisa bem mais intimista o final, até meio metafórica, né, digamos assim. Eu particularmente gostei muito, me emocionei demais com aquele final. E a cena final em si, né, do anime, ela é muito marcante. Eu acho que muitos se lembram, né, daquela cena do parabéns e tudo mais. Parabéns, 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 parabéns. Pelo pouco que eu fiquei sabendo, na época em que o anime estava sendo produzido, houveram alguns contratempos que fizeram com que faltasse verba para os 2 últimos episódios, e por isso eles são animados de uma forma um pouco diferente, utilizando-se de rascunhos em alguns momentos e tudo mais. Mas eu acho que isso combinou muito com o contexto que a história estava tendo ali naquele momento, então acho que isso fez ficar mais interessante ainda o final, né, digamos assim. Mas na época esse foi um final bem polêmico, muita gente não gostou, e em 1997 é feito o The End of Evangelion. E esse sim tem cenas épicas, né, tem cenas aí de
batalhas, tragédias acontecendo. Inclusive, diga-se de passagem, é um filme bem pesado, ele já começa com uma cena muito chocante e, na minha opinião, até um pouco desnecessária, pois ela não agrega em nada ali na trama. Se você perceber bem, a primeira cena realmente que o filme tem, né? Aquela cena, ela não causa, na minha opinião, um impacto para as outras coisas que vão acontecer. Ela só tá ali realmente para chocar, né? E eu acho que isso foi algo muito nada a ver, né, realmente estar ali. Mesmo tendo essa pegada mais violenta, o final do filme ele não abandona, né, esse lado de mostrar mais o psicológico dos personagens, ficar um pouco confuso também, tem muita gente que não consegue entender o final do filme. Eu fiquei ainda mais confuso com o final do filme do que até mesmo com o final do anime, pra vocês terem uma ideia. E apesar de existirem coisas que me incomodam sim neste filme, eu reconheço a importância que ele tem. No mais é isso, eu gostei muito de Evangelion, sem dúvidas se tornou um dos meus animes favoritos e eu recomendo sim que você assista pelo menos uma vez. Bom, indo para o próximo agora, né, vamos falar de um mangá. Spy Family número 4 é um lançamento, mais ou menos, né, digamos assim, foi lançado em março, sendo que o volume 5 já começou a chegar nas bancas. Talvez eu compre só mais daqui 2 meses e tudo mais, quando entrar em promoção na Amazon, né, eu consegui esse volume aqui por R$ 23, sendo que agora o preço de capa foi reajustado para R$ 29,90, então não dá para ficar pagando aí R$ 29,90 em um mangazinho, né, então tem que esperar promoções por aí virem. E Spy Family tá sendo um mangá que eu tô gostando de acompanhar, mas eu não sei muito bem o que me faz ficar preso aqui nessa história, né? Nesse volume, a Anya, ela vai querer adotar um cachorrinho novo, né? A gente viu que no último volume ela queria isto. Quando eles vão adotar um cachorro, né? A Anya, ela num primeiro momento não se interessa por nenhum, né? Nenhum deles cativa ela, né? Digamos assim. E para piorar, de última hora, o Twilight, ele vai ter uma missão secreta aí para conduzir. E a partir daí, o mangá ele vai para uma piração total, gente. Spy Family é muito disso, né? Ele até chega a ser um pouco nonsense em alguns momentos, né? Então, eu acho muito legal e muito interessante essa coisa do autor conseguir muito bem equilibrar a comédia e também a ação aqui em Spy Family, né? E as cenas de lutas e tudo mais que tem aqui dentro, né? São muito bem desenhadas, são muito bem encaixadas, né? Na história, sem perder aquela leveza, aquele humor característico da obra. Algo que sempre me deixa curioso ao ler Spy Family é pensar como a história vai ser conduzida a partir do momento então em que os 3 protagonistas, né, descobrirem o segredo que cada um esconde. Apesar de eu achar que isso vai ainda demorar a acontecer, né, é algo que eu sempre fico pensando quando eu vou ler a obra. Esse foi um volume bem divertido aí, cheio de ação, comédia, assim como o Spy Family sempre costuma ser. Mais uma vez, a transparência no papel da Panini, né, vem me incomodando bastante aqui nesse mangá. Em Otakoi, por exemplo, que é outra obra que eu acompanho, não existe essa transparência tão grande nas páginas. E por falar em Otakoi, eu li então os volumes de número 7, 8 e também o volume 9 da obra. Minto, né, na verdade. O volume 9 ainda estou na metade, quase indo pro final, pro capítulo que eu estou mais aguardando aqui nesse volume, que é bem referente aí à capa, né? Tô bem ansioso aí para como vai acontecer tudo isso. Mas enfim, o volume 9 foi muito surpreendente para mim. Tem uma cena aqui que eu fiquei bem surpreso, né, que a autora tenha mostrado. Eu fiquei bem feliz também que até que enfim, né, houve algo aí mais bem desenvolvido em Otakoi, porque apesar de Otakoi ser um mangá de comédia, né, eu sinto um pouquinho de falta aí de desenvolvimento dos personagens às vezes, tá, aqui na obra. E aqui nesse volume 7 a gente teve um pouquinho mais disso. Esses 3 últimos volumes que eu li foram os melhores da obra, tá? Realmente, a autora ela deu um salto aí bem grande. Volume 6, né? Tinha dado uma decaidinha ali pra mim. Mas agora, realmente, o Otakoi voltou ali pro topo. E eu tô gostando bastante de acompanhar esse Josei, que puxa muito mais aí pro lado da comédia, né? Mas enfim, o Otakoi é bem divertido. Recomendo aí para você que gosta de uma história de comédia com um pouquinho de romance. Pra finalizar, vamos falar de um mangá que me trouxe muitas sensações enquanto eu lia ele. Eu estou falando então da coleção de Marmalade Boy, que é um shoujo, né, completa em 8 volumes. Eu estou sem o volume 8 aqui, mas aqui ó, tenho já os 7 volumes aqui para mostrar. E eu li os 8 volumes aí em uma semana. É um mangá assim que me prendeu, não sei por qual motivo ao certo, mas de alguma forma ele me manteve preso aqui na história, né. E gente, é um mangá de altos e baixos, tem muita coisa que me incomodou demais aqui nessa obra, muitas decisões que a autora toma aqui dentro para abordar certos assuntos de forma muito estranhas, né, realmente, mas em outros aspectos é um mangá interessante. Ele é um clássico aí, né, dos shoujos. Eu já disse para vocês em um outro vídeo que não é o meu shoujo favorito, né, pela experiência que eu tive pelo menos no volume 1, e eu continuei mantendo essa opinião aí
depois de ter lido os outros volumes da obra, né, e ter encerrado ela por completo. Eu ainda tenho um outro mangá aqui da autora que eu vou ler, esse sim eu estou mais ansioso para ler, que é o Ultramaniac. Esse é o mangá mais recente dela, né, digamos assim, ou pelo menos mais novo aí do que Marmalade Boy. Ele é completo em 5 volumes. Bom, esse mangá foi lançado no Japão originalmente no ano de 1992 e contou com o anime no ano de 1994, que foi trazido aqui no Brasil pela Crunchyroll, tá? Então você pode assistir por lá. E o mangá a Panini lançou no ano de 2009 de forma mensal, todos os volumes, tá? No formato tankobon, em papel jornal, custando aí R$ 9,90 cada edição. O enredo dessa história é bem simples, na verdade todos os volumes do mangá aqui são simples, né? É um shoujo, então geralmente esses shoujos mais colegiais são bem mais simples, bem mais cotidianos mesmo, né? Isso não torna eles piores ou melhores, né? Vai ser muito relativo isso. Aqui a gente vai acompanhar a história da Miki, que é essa garota aqui da capa, que ela tem aproximadamente aí 16 anos, é uma colegial, onde um certo dia algo inusitado vai acontecer na sua família. Basicamente vai acontecer uma troca de casais entre os seus pais e os pais de um outro garoto chamado Yu. E eles vão meio que ser irmãos, né, a partir de então, e vão tentar conviver aí juntos, né, nessa família aí meio doida. Tem muita comédia, né, envolvendo a família desses dois jovens. Inicialmente a gente vai acompanhar bastante, né, da relação desses dois personagens, né, convivendo juntos agora, se conhecendo melhor. E enquanto isso, a gente tem um outro personagem que é o melhor amigo da protagonista, chamado Jintan. No passado, ele deu um fora nela, né, assim, por um mal entendido ali, né, digamos assim, mas que hoje em dia eles acabam se dando bem ainda. A gente fica sabendo mais pra frente que ele ainda nutre sentimentos por ela, né. E, enfim, ele é um personagem um pouco chatinho, na minha opinião, tá? Principalmente aqui nos primeiros volumes eu não gostava muito dele, mas a autora conseguiu desenvolver o personagem até que de uma forma interessante, conforme a série. A Meiko é melhor amiga, então, da Miki, e essa é a melhor personagem, na minha opinião, do mangá. Ela é bem madura, assim, ela toma atitudes bem coerentes, né, digamos assim. Apesar dela ter um par romântico, né, que na minha opinião é um pouco estranho aqui nesse mangá, que ela tem meio que um relacionamento ali com o seu professor, né. Coisa que me surpreendeu aqui em Marmalade Boy é que os acontecimentos eles são bem rápidos, então os casais são decididos de uma forma bem rápida e tudo mais, né. Lá no volume 5 a gente já tem meio que pré-definido, né, o casal junto de uma vez e tudo mais. A autora ela não enrola muito, né, até porque é uma série curta, né, são apenas 8 volumes, então apesar do mangá ter feito sucesso na época, a autora ela manteve aí, pelo visto, né, a sua ideia inicial de encerrar a obra aí em poucos volumes, né. Não fez como uma outra obra aí chamada Kimi ni Todoke, né, que teve aí seus mais de 30 volumes, se eu não me engano, e que ficou bem maçante, na minha opinião, com o tempo, né. Aqui em Marmalade Boy é tudo mais rápido, tá? Mas os volumes 6 e 7 foram um pouquinho chatos de ler pra mim, pois eles me deram uma certa gastura, né, porque parece que a autora ela quis adicionar uma trama ali realmente só pra encher linguiça, e eu achei um pouco desnecessário, inclusive, dois personagens que ela apresenta aqui que pra mim não agregam em nada na trama, tá? Mas enfim, Marmalade Boy não é o meu mangá favorito, longe disso, mas me divertiu bastante em certos momentos, me manteve preso à história, o mistério final ali que a autora cria também, né, em relação aos protagonistas é bem interessante também. Então, querendo ou não, recomendo sim para você, principalmente para você que gosta de mangás shoujos aí. Possivelmente vai gostar desse mangá aqui, até porque ele é um clássico aí, né, dos shoujos. Mas não foi tudo aquilo que eu esperava. E é basicamente isso, pessoal. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e tchau!